Feliz de estar juntos otra vez. Feliz de estarmos juntos outra vez. Bueno, vamos a compartir la palabra, que es para lo que me invitaron. Bom, vamos então compartilhar a palavra, afinal foi para isso que me convidaram. Vamos a tratar algunos asuntos que necesito toda su atención. Nós vamos tratar de alguns assuntos do qual eu necessito de toda a sua atenção. Entre ellos es entender que quien ama la vida valora el tiempo. Entre eles é entender que quem ama a vida valoriza o tempo. Necesitamos aprender a amar la vida de manera correcta. Necessitamos aprender a amar a vida de maneira correta. Algunos aman tanto su vida que no la quieren perder. Alguns amam tanto a sua vida que não a querem perder. Pero cuando Cristo nos es revelado, Mas quando Cristo nos é revelado, aprendemos a amarla para Él. aprendemos a amá-la para Ele. No tengo muchos años para ofrecerle a Él. Eu não tenho muitos anos para oferecer a Ele. A lo máximo 90 o 100 años si me cuido bien. No máximo 90, 100 anos se eu me cuidar bem. Si habláramos fuera de este ambiente sobre amar la vida, Se falássemos fora deste ambiente sobre amar a vida, tiene un sentido. tem outro sentido. Pero si entre nosotros hablamos de amar la vida, Mas se entre nós falamos de amar a vida, nos referimos de amarla para Él. nos referimos de amá-la para Ele. Amo esta vida Amo esta vida para Él. para Ele. Y la primera cosa más importante de amar la vida para Él E a primeira coisa mais importante de amar a vida para Ele es valorar el tiempo. é valorizar o tempo. El Señor nos permite darle otro valor al tiempo. O Senhor nos permite dar outro valor ao tempo. Tiempo es más importante que dinero. Tempo é mais importante do que dinheiro. Tiempo es más importante que todas las cosas. Tempo é mais importante do que todas as coisas. En verdad, dinero existe para liberar tiempo. Na verdade, o dinheiro ele existe para liberar o tempo. Las personas son esclavas As pessoas são escravas de muchas cosas, de muitas coisas por eso no pueden tener tiempo. e por isso elas não podem ter tempo. No tengo tiempo para orar, Eu não tenho tempo para orar, tiempo para congregar, tempo para congregar, tiempo para servir, tempo para servir, o tiempo para apartarme 4 días en un encuentro. ou tempo para separar-me em 4 dias em um encontro. El tiempo es un asunto demasiado delicado, O tempo é um assunto demasiado delicado que con los años irá teniendo otro valor. e que com os anos ele vai adquirindo outro valor. Para un niño de 10 años, tiempo tiene un sentido. Para uma criança de 10 anos, tempo tem um sentido. Para un hombre de 40 años, tiempo tiene otro sentido. Para um homem de 40 anos, o tempo tem outro Para un sentido. hombre de 70 años, tiempo tiene otro valor. Para um homem de 70 anos, o tempo tem outro valor. Por lo tanto, en la medida en que se va madurando, Portanto, na medida em que vamos amadurecendo, tiempo irá siendo uno de los valores más importantes de nuestra vida. tempo acaba se tornando algo de mais valor em nossa vida. Quien valora el tiempo redefine qué es lo que quiere. Quem valoriza o tempo redefine aquilo que quer. Ya no quiero perder el tiempo. Eu já não quero perder o tempo. Para el apóstol Pablo, Para o apóstolo Paulo, sabiduría no era una cuestión de palabras. sabedoria não era uma questão de palavras. Sabiduría era administración de los tiempos. Sabedoria era a administração dos tempos. No andéis como los necios, sino como los sabios, Não andeis como os nécios, senão como os sábios, administrando bien el tiempo. administrando bem ao tempo. Por eso que estar expuesto a la palabra
E é por isso que o estar exposto à palavra es la señal de que valoramos el tiempo. é o sinal de que valorizamos o tempo. Porque una palabra Porque uma palavra puede acortarnos 20 años de caminar en un error. pode custar-nos 20 anos de caminhar em um erro. Puede librarnos. Pode livrar-nos 20 anos de caminhar em um erro. Una palabra Uma palavra puede acelerar procesos en nuestra vida. pode acelerar processos em nossas vidas. Hay personas perdiendo tiempo por ignorancia, no por maldad. Há pessoas que estão perdendo tempo por ignorância, não por maldade. En la medida en que valoramos la palabra, Na medida em que nós valorizamos a palavra, nos volveremos más exactos en términos de tiempo nos tornaremos mais exatos em termos de tempo y cuidaremos a quién le damos tiempo. e cuidaremos de quem nós dedicaremos tempo. La mayor honra de Jesús A maior honra de Jesus era a quien le dedicaba tiempo. era a quem ele dedicava o seu tempo. Por favor, mírenme, si puedo lograr esta palabra, todo lo demás tomará mucho sentido. Por favor, olhem para mim. Se você puder alcançar essa palavra, tudo tomará mais sentido. El valor de honra que Jesús le dio a los discípulos O valor de honra que Jesus deu aos seus discípulos fue haberle dado tiempo. foi o haver dado tempo. Tempo. Cuando estaba Marta y María, Quando Marta e Maria estavam, parecía un evento, parecia um evento, parecía un encuentro, parecia um encontro, pero era un asunto de tiempo. mas era um assunto de tempo. ¿Me sigue? Você me segue? Era un asunto de tiempo. Era um assunto de tempo. Era entender el tiempo Era o entender o tempo para liberar tiempo. para liberar tempo. Marta no entendió el tiempo, Marta não entendeu o tempo. María sí. Maria sim. Y lo que fue liberado para María E o que foi então liberado para Maria fue un asunto de tiempo. foi um assunto de tempo. Lo que recibiste O que você recebeu nunca te podrá ser quitado jamás. nunca poderá te ser tirado jamais. No solo bendigo este encuentro, Eu não somente abençoo este encontro, bendigo los próximos años de tu vida, eu abençoo os próximos anos da tua vida, que serán marcados en días como estos, que serão marcados em dias como estes. que recordarás estos días, Você se recordará desses dias, porque recibirás algo que te será permaneciendo para siempre porque você receberá algo que permanecerá para y que sempre te hará ganar tiempo, e que te fará ganhar tempo. ganar tiempo. Ganhar tempo. Irás más rápido, Você vai mais rápido, llegarás más lejos chegará mais y longe producirás más para el reino, e produzirá mais para o reino, no por tu habilidad, não por causa da tua sino habilidade, porque entendiste el tiempo senão porque você entendeu o tempo y el tiempo te fue redimido. e o tempo te foi redimido Y cosas que vas a recibir en un momento e coisas que você vai receber num momento tendrán un impacto eterno. terão um impacto eterno. Tendrán un impacto eterno. Terá um impacto Y eterno nadie te lo va a poder quitar jamás. e ninguém jamais te poderá tirar. Saldrás de la emoción del momento Você sairá da emoção do momento para entrar a la sabiduría eterna. para entrar na sabedoria eterna.
Saldrás de la emoción de estar ahí sairá da emoção de estar aí para entrar en una dimensión de sabiduría eterna. para entrar numa dimensão de sabedoria eterna. Muchas personas pueden hablar de lo que sintieron en un encuentro, Muitas pessoas podem falar daquilo que sentiram em um encontro. lo que no quiere decir O que isso não significa que permanezcan en ese sentir, que eles permaneçam neste sentir. porque el sentir es cambiante. Porque o sentir, ele muda o tempo La todo. sabiduría A eterna no. sabedoria eterna não. Puedo olvidarme lo que sentí, Eu posso me esquecer daquilo que senti, jamás me voy a olvidar lo que entendí. mas eu jamais vou me esquecer daquilo que entendi. No estamos aquí para sentir, Não estamos aqui para sentir. estamos aquí para entender. Estamos aqui para entender. Esta es la diferencia de un congreso y de una escuela. Esta é a diferença entre um congresso e uma escola. En un congreso las personas se activan, se motivan. Em um congresso as pessoas se ativam, se tornam emocionais, Pero en una escuela mas em uma escola no es eso. não é isso. En una escuela nos reunimos para entender. Em uma escola nós nos reunimos para entender. Quiero pedirle que tengamos un entendimiento de escuela sobre estos días. Eu quero pedir que você tenha um entendimento de escola sobre esses dias. El nivel más básico Un de la nivel- administración de la palabra O nível mais básico da ministração da palavra es la predicación. é a pregação. El nivel más alto O nível mais alto es aclarar el misterio a los santos. é o esclarecer o mistério aos santos. En Efesios capítulo 3, Em Efésios capítulo 3, Pablo habla de que predicaría de las riquezas inescrutables de Cristo. Paulo fala de que pregaria das riquezas inescrutáveis de Cristo. Pero después dice Mas ele depois então que diz aclararía que ele esclareceria esse misterio a los santos. este mistério aos santos. Así que hay una palabra que se predica, pero hay una palabra que se aclara. Assim que há uma palavra que ela deve ser pregada, mas há uma palavra que deve ser esclarecida. Y eso que habla Pablo de aclarar E isso que Paulo fala sobre es esclarecer enseñanza por revelación, é o ensino por revelação, enseñanza por alumbramiento en el entendimiento. ensino por iluminação ou alumbramento no entendimento. Cuando terminen estos 4 días, Quando terminarem esses 4 no dias, importa lo que haya sentido, não importa aquilo que você sentiu, sino qué fue lo que entendí. senão o que foi que você entendeu. Este encuentro tomará sentido Esse encontro ele terá sentido si salgo de aquí diciendo ahora entiendo, se você sai daqui dizendo agora eu entendo, ahora entendí, agora eu entendi, lo había oído, eu havia escutado, pero ahora estoy entendiendo. mas agora eu estou entendendo. ¿Cuántos oran conmigo en esta mañana? Quantos podem orar comigo nesta manhã? Señor, necesito entender. Senhor, necessito entender. Job dijo así: Jó disse assim: hablaba lo que no entendía, eu falava daquilo que não entendia, pero ahora mis ojos te ven. mas agora os meus olhos te veem. Habían sido aclarados sus ojos. Os seus olhos haviam sido Ahora, iluminados. no necesitamos pasar por muchas pruebas para entender. Nós não necessitamos passar por muitas provas para entender. No necesitamos pasar por mucho quebrantamiento para entender. Não necessitamos passar por muito quebrantamento para entender. El pobre en espíritu aprenderá más rápido. O pobre em espírito aprenderá mais rápido. No necesita sufrir mucho para aprender. Você não necessita sofrer muito para aprender. ¿Puedes abrazar a alguien Você pode abraçar alguém y decirle: no necesitas sufrir mucho para entender? e dizer: você não precisa sofrer muito para entender. Solo tener un espíritu humilde, Só tenha um espírito humilde, un espíritu quebrantado, um espírito quebrantado para poder aprender, para poder aprender, para poder entender. para poder entender. ¿Cuántos dicen amén? Quantos dizem amém? Voy a compartir varias cosas juntamente con mi hijo en estos días, Eu vou compartilhar muitas coisas juntamente com meu filho nesses dias, pero
quisiera edificar una plataforma Mas eu gostaria de edificar uma plataforma que nos pueda ayudar a todos. que nos possa ajudar a todos. Voy a tomar como punto de partida Eu vou tomar como ponto de partida el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro Reconciliados con Cristo. o capítulo 2 e o capítulo 3 com Cristo. Quisiera compartirle en esta primera etapa Eu gostaria de compartilhar nessa primeira etapa qué significa uno. o que significa Necesitamos comprender que uno es más que juntos y unidad. Nós necessitamos entender que é mais do que juntos e mais do que unidade. Juntos y unidad tiene que ver con personas, Junto e unidade tem a ver com pessoas, pero uno tiene que ver con uno solo. mas tem a ver com só. Y vamos a ir construyendo este entendimiento muy despacio, E nós vamos então construindo esse entendimento com muita calma, porque estamos en un ambiente de escuela. porque nós estamos em um ambiente de escola, Muy despacio, tranquilo. com muita calma, tranquilos. Algunas cosas las repetiremos, Algumas coisas nós repetiremos, porque va a ser bien a nuestro ser. porque vai fazer bem ao nosso ser. Cosas que fuimos escuchando, Coisas que nós fomos escutando, las vamos a ver más claramente. vamos ver mais claramente. Primero es que el uno es una persona. Primeiro é que se trata de uma pessoa. Y no son muchos en uno, E não são muitos em son todos en uno. Significa todos em Que no es lo mismo que muchos. que não é o mesmo que muitos. Muchos no son parte del uno, Muitos não são partes do solo los todos. somente o todos. Para entender las escrituras tengo que deconstruir mi gramática y mi matemática. Para entender as escrituras, eu preciso desconstruir a minha gramática e matemática. No puedo aproximarme a las escrituras con formaciones humanas, Eu não posso me aproximar das escrituras com uma formação humana, porque Dios no respeta mi matemática porque Deus não respeita a minha matemática y tampoco respeta nuestra gramática. e tampouco respeita a nossa gramática. Dios usa los verbos como Él determina usarlo. Deus usa os verbos como Ele determina usar. Y la forma en que Él lo usa destruye nuestra gramática, E a forma como Ele então os usa destrói a nossa gramática. porque Él es el verbo eterno. Porque Ele é o verbo eterno. Antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraão fosse, eu sou. Es imposible entender eso. É impossível entender isso. Gramaticalmente es incorrecto. Gramaticalmente isto é incorreto. Pero como Dios lo juzga todo desde eternidad, Mas como Deus julga tudo desde a eternidade, la gramática humana no entra en la eternidad. a gramática humana não entra na eternidade. Según la matemática humana, Segundo a matemática humana, primero es así: primeiro é assim: todos, todos, muchos muitos y uno. e Desde la matemática humana, Desde a matemática humana, en Cristo em Cristo es muchos, é muitos, todos todos y uno. e Muchos Muitos pertenecen a todos los que oyen. pertence a todos os que ouvem. Todos Todos solo son los que obedecen. são aqueles que obedecem. Y todos E todos son los que llegan a ser uno. são aqueles que chegam a ser Así que no somos todos con los muchos. Então nós não somos todos os muitos, Somos todos con los que obedecen. somos todos com aqueles que obedecem. Y solo los todos pueden llegar a ser uno. E somente os todos podem chegar a ser Por favor, repita conmigo. Por favor, repita isto comigo. Hasta que todos lleguemos Até que todos cheguemos a la estatura à estatura de un varón. de varão. Todos a un. Todos a
Esto no es un asunto de inteligencia. Isso não é um assunto de inteligência. Esto es un asunto de obediencia. Isso é um assunto de obediência. No es quién sabe más entre nosotros. Não se trata de quem sabe mais entre nós. Se trata de quién obedece más entre nosotros. Se trata de quem obedece mais entre nós. No somos uno con los que saben mucho. Nós não somos muitos. No, Não no somos somos uno con los que com saben aqueles mucho. que sabem muitos. Somos uno Somos con aquellos que están determinados a obedecer. com aqueles que estão determinados a obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Quantos dizem amém? Uno es una persona É uma pessoa donde los muchos no entran, onde os muitos não entram, solo los todos. somente os todos. Amén. Amém. Romanos capítulo 8, verso 18. Romanos capítulo 8, no verso 18. En el capítulo 2 del libro, No capítulo 2 do livro, hablo acerca de Cristo, el todo en todos. falo acerca do Cristo que é tudo em todos. Y tomamos como punto de referencia E tomamos como ponto de referência la mente de Cristo. a mente de Cristo. Tomamos como punto de referencia Tomamos como ponto de que referência al reconciliarnos con Cristo, que ao reconciliar-nos com Cristo, todo lo comenzamos a ver desde la mente de Cristo. tudo nós começamos a ver desde a mente de Cristo. Voy a intentar simplificar Eu vou tentar simplificar sin rebajar la palabra, sem rebaixar a palavra, solamente para ayudar al entendimiento. somente para ajudar no entendimento. La mente natural A mente natural, es gobernada por el tiempo humano. ela é governada pelo tempo humano. La mente de Cristo A mente de Cristo es gobernada por lo eterno. é governada pelo eterno. Si puedes anotarlo, Se você pode anotar isso, vamos a trabajar en esto los primeros minutos. nós vamos trabalhar sobre isso nos primeiros minutos. La mente natural, A mente natural, la mente almática, a mente almática, está programada ela está programada para responder a las circunstancias. para responder às circunstâncias. Reacciona a las circunstancias. Ela reage às circunstâncias, Se somete a las circunstancias. se submete às circunstâncias. Pero cuando la mente de Cristo es formada en nosotros, Mas quando a mente de Cristo ela é formada em nós, ninguna circunstancia nos detiene para obedecer. nenhuma circunstância nos impede de obedecer. ¿Cómo sé que la mente de Cristo está operando en mí? Como eu posso saber que a mente de Cristo está operando em mim? Porque ninguna circunstancia me saca fuera de la obediencia. Porque nenhuma circunstância me tira fora da obediência. Nada me separa del propósito eterno. Nada me separa do propósito eterno. Vamos a ver Romanos capítulo 8, verso 18. Vamos ver então Romanos capítulo 8, no verso 18. Un hombre gobernado por la mente de Cristo. Homem governado pela mente de Cristo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Aquí vemos un hombre posicionado, Aqui nós vemos então homem posicionado, juzgando su vida desde la eternidad. julgando sua vida desde a eternidade. Y él dice, E ele disse: tengo por cierto tenho por certo que lo que estoy viviendo ahora que aquilo que eu estou vivendo agora no es comparable não se pode comparar con lo que se va a manifestar a través de mí los próximos tiempos. com aquilo que vai se manifestar através de mim nos próximos tempos. Es un hombre Esse é um homem viviendo circunstancias difíciles, vivendo circunstâncias difíceis, pero no atrapado por esas circunstancias. mas que não está preso por estas circunstâncias. ¿Cómo sabemos que la mente de Cristo opera en nosotros? Como podemos saber que a mente de Cristo opera em nós? Que no hay cambio de ruta Que por no ha- ninguna influencia circunstancial. Que não há mudanças de rotas por nenhuma influência circunstancial. Hay un dicho que dice más o menos así, Há um dito que diz mais ou menos assim: que algunas personas son llevadas de aquí para allá que algumas pessoas elas são levadas daqui para lá según el viento que sople. segundo o vento que sopre.
lo deja no en el puerto deseado, não o deixa no porto, no lugar desejado, sino en un puerto posible. senão eles param em qualquer porto que seja possível. El Espíritu Santo no está recalculando como el GPS. O Espírito Santo ele não está recalculando a rota como um GPS. Él no tiene rutas alternativas. Ele não tem rotas alternativas. Antes de nacer ya se determinó que pasaría con nosotros. Antes de nascer, já foi determinado o que aconteceria conosco. Y solo podemos conocer esto desde la mente de Cristo. E nós somente podemos conhecer isto desde a mente de Cristo. Si no, se nos va a pasar la vida. Senão a vida nos vai passando. Y por favor escuche. E por favor Y escute. cualquier problema nos va a sacar del propósito. E qualquer problema nos vai tirar do propósito. ¿Cuánta gente conoce usted que comenzó con usted? Quantas pessoas você conhece que começaram com você? Hace 30 años que conozco al Señor. Há 30 anos eu conheço ao Senhor. Y muchos de los que empezaron conmigo no están en el Señor. E muitos daqueles que começaram comigo hoje não estão no Senhor. ¿Por qué? Por quê? Todos tuvimos pruebas. Todos tivemos provas. Todos tuvimos diagnósticos difíciles de médicos. Todos nós tivemos diagnósticos difíceis. Problemas familiares complicados. Problemas familiares complicados. Tuvimos problemas financieros difíciles. Problemas financeiros ¿Cuál es difíceis. la diferencia? Qual é então a diferença? La diferencia es qué me gobierna. A diferença é quem me governa. No qué circunstancia enfrento. Não que circunstância eu enfrento, Sino desde dónde enfrento las circunstancias. senão desde onde eu enfrento as circunstâncias. Desde mi mente, Desde a minha mente, que se sujeta a las que circunstancias, se sujeita às circunstâncias, o desde la mente de Cristo, ou desde a mente de que Cristo, me hace ver más allá de las que me circunstancias. faz ver muito mais além das circunstâncias. ¿Cuántos entienden? Díganme amén. Quantos entendem? Diga-me amém. Uno de los mejores ejemplos de esto es el matrimonio. Desses melhores exemplos deste casal, No, uno de los mejores ejemplos es el matrimonio. dos melhores exemplos é o casamento. Cuando un matrimonio pierde el blanco, Quando casamento ele perde o alvo, el estar reunido no tiene sentido. o estar reunidos não tem sentido. Es fundamental que hoy podamos entender É fundamental que hoje nós possamos entender que al reconciliarnos con Cristo nos fue dada su mente que ao reconciliar-nos com Cristo nos foi dada a sua mente, para pensar desde la eternidad. para que pudéssemos pensar desde a eternidade. Algunos de nosotros Alguns de nós sentiremos sentiremos algo que no podremos explicar, algo que nós não poderemos explicar, que es que ya nuestra vida terminó. que é o que a nossa vida já terminou. No podremos explicarlo demasiado bien, Não podemos explicar isso muito bem, pero ya nos vimos terminando la tarea, mas nós já nos vimos terminando a tarefa, porque nos estamos viendo desde la mente de Cristo. porque nós estamos nos vendo desde a mente de Cristo. Usted no va a fracasar, Você não vai fracassar, porque desde la mente de Cristo, porque desde a mente de Cristo, por favor levante su mano, por favor, levante suas mãos. desde la mente de Cristo, Desde a mente de Cristo, tú ya ves la obra terminada. você já vê a obra terminada. Los temores de la vida Os temores da vida es desde dónde me estoy viendo. é desde onde eu estou me vendo. Desde su mente eterna, Desde a sua mente eterna, yo ya terminé mi tarea. eu já terminei a minha tarefa. No desde mi mente humana. Não desde a minha mente Desde mi humana. mente humana tengo 46 años. Desde a minha mente humana eu tenho 46 anos. Pero desde la mente de Cristo Mas- yo ya estoy en una dimensión de eternidad. Mas desde a mente de Cristo eu já estou numa dimensão de eternidade. Por eso quiero aprovechar bien el tiempo Por isso eu quero aproveitar bem ao tempo para terminar para terminar y verme e ver-me como ya fui visto. como eu já fui visto. Conocerme Conhecer-me como ya fui conocido. como eu já fui conhecido. Yo fui conocido fiel. Eu fui conhecido fiel. Y desde la mente de Cristo yo ya terminé la tarea. E desde a mente de Cristo eu já terminei a Desde la tarefa. mente de Cristo usted ya terminó su tarea. Desde a mente de Cristo você já terminou a Usted ya tarefa. fue
Você já foi reconocido de fiel. reconhecido como Pero fiel. eso no es desde mi mente natural, Isso não desde a minha mente natural, sino desde la mente de Cristo. senão desde a mente de Cristo. Desde la mente de Cristo Desde a mente de Cristo, comienzo desde el final. eu começo desde o final. Aleluya. Aleluia. Oh. ¿Alguien puede repetir con nosotros? Alguém pode repetir conosco? Desde la mente de Cristo, Desde a mente de Cristo, yo comienzo desde el final. eu começo desde o final. ¿Puedes abrazar a alguien Você pode abraçar alguém y decirle terminarás bien? e dizer: você vai terminar bem, ¿Terminarás bien? terminarás No bem. tengas miedo. Não tenha medo. Estás siendo conducido Você está sendo conduzido por alguien que ya terminó la tarea en ti. por alguém que já terminou a tarefa em Y ti. Él ya te vio fiel. E ele já te viu fiel. Él ya te vio terminado. Ele já te viu terminado. Tengo que verme como Él me ve. Você tem que ver como ele te vê. El enemigo te hace ver conforme a tu pasado, O inimigo te faz ver conforme o seu passado, pero Cristo te permite ver cómo ya terminaste. mas Cristo te permite ver como você já terminou. Y terminas bien. E você termina bem. Tengo los ojos puestos Coloque com os olhos postos. en cómo terminé. Coloque os seus olhos em como terminei. ¿Cómo terminé? Como terminei? Ya terminé bien. Eu já terminei bem. Ya esta película se terminó. Esse filme já terminou. ¿Sabe quién tiene intriga en una película? Sabe quem é que tem intriga em uma película, em um filme? Quien nunca la vio. Quem nunca a viu. Yo le animo Eu te animo a que pueda ver una película con mi hijo David. a que você possa ver um filme com o meu filho Davi. Porque si David vio la película, Porque se Davi viu o filme, él te va a ir diciendo, ele vai terminar dizendo: ahora viene esto, agora vem isto, ahora viene el otro. agora vem No aquilo me outro. cuentes. E ele: não me conte. Tranquilo, papá. Tranquilo, papai. Termina bien. Termina tudo bem. Ya terminó la película de ti. O filme já terminou. O seu filme já terminou. La pregunta es desde qué mente estás viendo tu vida. A pergunta é: desde que mente você está vendo a sua vida? Terminaste bien. Você terminou bem. Terminaste ganando. Terminou ganhando. Terminaste venciendo. Terminou vencendo. Terminaste en fidelidad. Terminou em fidelidade. Terminaste la obra que te encomendaron. Terminaste a obra que te encomendaram. Y cualquier otro E mensaje, qualquer outra mensagem, yo no lo acepto. eu não a aceito. Se nos entregó una mente Nos foi entregue uma mente que es eterna. que é eterna. Mi mente humana trata de ver qué será. A minha mente humana, ela trata de ver o que será. Cuando la mente de Cristo está operando, tengo pequeñas fotos del futuro. Quando a mente de Cristo ela está operando, eu tenho pequenos flashes do futuro. Son pequeñas impresiones São pequenas impressões que los científicos llaman déjà vu. que os cientistas chamam de déjà vu. Pequeñas impresiones, Pequenas impressões, pequeñas fotos pequenas fotos de la película de tu vida. do filme da sua vida. Abrace 2 o 3 y dile, terminaste como un vencedor. Abrace 2 ou 3 e diga: você terminou como um vencedor. 2 o 3 hermanos, 2 ou 3 irmãos, terminaste como un vencedor. você terminou como um vencedor. No le digas esto a los corruptos del fútbol, Não diga isso aos corruptos do futebol, porque van a tomar esta idea. porque eles vão pegar essa ideia. Pero ya se compró este partido. Mas essa partida de futebol já foi comprada. Y fue comprado para que tú ganes en él. E foi comprada para que você ganhe nele. Tengo una mala noticia para su alma y una buena noticia para su espíritu. Eu tenho uma má notícia para sua alma, mas uma boa notícia para o teu La espírito. mala noticia para su alma A má notícia para a sua alma es que usted no vencerá. é que você não vencerá. La buena noticia para su espíritu A boa notícia para o seu espírito es que cuando Cristo venció en la cruz, é que quando Cristo venceu na cruz, nosotros vencimos con él. nós vencemos com Ele.
Yo no seré vencedor. Eu não serei vencedor. Ya vencimos. Já vencemos. Ya vencimos. Já Ya vencemos. vencimos. Já vencemos. Y nuestro futuro E nosso es futuro lo que pasó en la cruz. é aquilo que aconteceu na cruz. Mi futuro es lo que pasó en la cruz. Meu futuro é o que aconteceu na cruz. Ya terminé Eu já terminei antes de empezar. antes de começar. Morimos con Él. Nos Morremos com Ele, sepultaron con Él. fomos sepultados com Ele, Resucitamos con Él. Y ressuscitamos nos com Ele, sentamos con Él. nos sentamos com Ele. Es imposible que usted pierda. É impossível que você perca, Porque cuando usted murió para usted mismo, porque quando você morreu para você mesmo, usted entró a una victoria eterna. você entrou a uma vitória A eterna. una victoria eterna. A uma vitória ¿Y eterna. por qué necesito que esto se me sea revelado? E por que eu necessito então que isto me seja revelado? Porque ya no ando buscando a alguien que me ame. Porque eu já não ando então buscando alguém que me ame. No ando buscando evidencias de si Él me ama. Eu não ando buscando evidências de se Ele me ama. Porque Él me amó. Porque Ele me amou. Cuando Pablo tiene que explicar este asunto, Quando Paulo tem que explicar este assunto, él no puede explicar Dios te ama. ele não pode explicar Deus te ama. Porque Él me amó. Porque Ele me amou. Somos más que vencedores. Somos mais do que vencedores. No porque Él me ama. Não porque Ele me ama. Somos más que vencedores. Somos mais do que vencedores. Porque Él me amó. Porque Ele me amou. Si pasara por cárceles, Se você passa por prisões, espadas, perseguições, persecuciones, hambre, fome, vida, vida, muerte. morte. Paulo dice, Paulo disse: antes todas estas cosas, antes de todas estas coisas, somos más que vencedores. somos mais do que vencedores. Porque Él me amó. Porque Ele me amou. ¿Qué es lo que busca una persona que no entendió la cruz O que é que uma pessoa que não entendeu a cruz busca cuando está pasando aflicciones? quando ela está passando por aflições? Señor, dime que me amas. Senhor, diga que me amas. Necesito saber que me amas. Eu necessito saber que você me ama. Porque nunca se entendió la cruz. Porque isso é porque você nunca entendeu a cruz. Si usted necesita que todo el tiempo le diga que lo aman, Se você necessita que todo o tempo Ele diga que te ama, es porque no entendió que Él ya te amó. é porque você não entendeu que Ele já te amou. Él no te va a amar más de lo que ya te amó en la cruz. Ele não vai te amar mais do que já te amou na cruz. No importa lo que pase. Não importa o que aconteça. Dígalo en el mejor argentino que usted pueda. Diga da melhor forma argentina que você possa. No importa lo que me pase. Não importa o que me aconteça. Dígalo en argentino, no importa. Diga como argentino, não importa. No importa lo que me pase. Não importa o que me aconteça. Porque ya me amó en la cruz. Porque Ele já me amou na cruz. Si no recibiera un milagro más, Se eu vou receber um milagre mais, si no recibiera una prosperidad más, se eu vou receber uma prosperidade si mais, no recibiera una bendición más, se eu não receba uma bênção mais, ya me amó en la cruz. Ele já me amou na cruz. Ya me amó en la cruz. Ele já me amou na cruz. No necesito una prueba de amor. Eu não necessito de uma prova de amor, Porque la prueba de su amor fue la cruz. porque a prova do seu amor foi a cruz. La iglesia almática A igreja almática siempre tiene una palabrita para que te sientas bien. sempre quer uma palavrinha, sempre tem uma palavrinha para que você se sinta bem. Él te ama. Ele te ama. Y son iglesia, E são igreja, pero son niños. mas são crianças. Y todos los días E todos os dias hay que decirle, tem que se lhe sana, dizer: sana, cura, cura, colita de rana. rabinho de rã. Si no sana hoy, Se não sarar hoje, sanará mañana. vai ser curado amanhã. Siempre hay que estar pobrecito. Sempre tem que estar pobrezinho, Coitadinho coitadinho miserável, dele, miserável, pecador, imundo. Coitadinho. No, Não, Él nos amó Ele nos amou en la cruz. na cruz. Y si algo de mí, E se algo de mim, llamada justicia propia, chamada justiça própria,
Parece no ser suficiente la cruz. Faz parecer que a cruz não é suficiente. No necesito una nueva demostración de amor. Eu não necessito de uma nova demonstração de amor. Necesito llevar la justicia propia a la cruz. Eu necessito levar a justiça própria à cruz. ¿Qué pasa desde la mente de Cristo? O que acontece desde a mente de Cristo? Romanos 8:18, por favor. Romanos 8:18, por favor. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ahora, ¿qué produce vivir bajo la mente de Cristo? Agora, o que produz o viver debaixo da mente de Cristo? Verso 19. Verso 19. Escuchar el clamor de la creación. Escutar o clamor da criação. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Desde su mente eterna, Desde a sua mente eterna, salimos de lo temporal nós saímos do temporal y entramos a la cosmovisión eterna. e entramos na cosmovisão eterna. Escuche, Escute, mientras estoy llorando por mis problemas, enquanto eu estou chorando por meus problemas, no puedo escuchar el lloro de la creación. eu não posso escutar o choro da criação. La creación está gimiendo A criação está gemendo y los hijos de Dios, e os filhos de Deus, dame una bendición. dá-me uma bênção. Si tú me amas, Se tu me amas, la creación está gimiendo. a criação está gemendo. ¿Hasta cuándo va a gemir? Até quando ela vai gemer? Hasta que haya una generación Até que haja uma geração que manifieste a Cristo. que manifeste a Cristo. Porque la creación fue sujetada a vanidad Porque a criação ela foi sujeitada à vaidade hasta que Cristo vuelva a ser manifestado. até que Cristo volte a ser manifestado. Tendré el tiempo suficiente Eu terei tempo suficiente para que cuando termine la conferencia, para que quando termine a si conferência, Dios nos da gracia, se Deus nos der graça, podamos entender el verso 19. possamos entender o verso 19. La creación anhela ardientemente A criação aguarda nela ardentemente ver la manifestación ver a manifestação de los hijos de Dios. dos filhos de Deus. Quien escucha demasiado su propia mente Quem escuta demasiadamente a sua própria mente no puede escuchar el clamor generacional. não pode escutar o clamor geracional. Estos días habrá un rompimiento de ti mismo. Nesses dias haverá um rompimento de você mesmo. Y después de estos días, E depois desses dias, algunos saldrán con una carga generacional de aquí. alguns sairão daqui com uma carga geracional. Algunos saldrán con pasión hasta por naciones. Alguns sairão daqui com paixão até por nações. Pasión hasta por continentes. Paixão até por continentes. Porque Dios no tiene hijos especiales Porque Deus não tem filhos ni especiais ministerios internacionales. e nem ministérios internacionais. Dios no tiene un ministerio internacional. Deus não tem um ministério internacional. Las naciones son del Hijo As nações são do Filho y el Hijo se lo dio a los hijos. e o Filho deu aos filhos. Y mientras los hijos están desde su mente natural pidiendo una bendición, E enquanto os filhos estão desde a sua mente natural pedindo uma bênção, desde la mente de Cristo desde a mente de tú Cristo, vas a pedir naciones. você vai pedir nações. Es una obra diabólica É uma obra diabólica tener 5.000 personas ter 5.000 pessoas esperando que un hombre de Dios lo toque esperando que um homem de Deus os toque para recibir una bendición. para que possam receber uma Cuando bênção. 5.000 personas Quando 5.000 pessoas podrían estar tocando naciones. poderiam estar tocando nações. ¿En qué radica la diferencia? E em que está a diferença? En que la mente natural Em que a mente
mente natural siempre está esperando que alguien me dé algo. sempre está esperando que alguém me dê algo. Pero desde la mente de Cristo, Mas desde a mente de yo Cristo, no estoy esperando que alguien me dé, eu não estou esperando que alguém me dê, porque ya lo tengo todo en Cristo. porque eu já tenho tudo em Cristo. Ahora me abro Agora então eu me abro, desde la mente de Cristo. e desde a mente de Yo Cristo quiero morir a mí mismo. eu quero morrer para mim mesmo. Desde la mente de Cristo, Desde a mente de Cristo quiero morir para mí mismo. eu quero morrer para mim mesmo. Porque solo rompiéndome Porque só que o rompendo-me es que Él se puede manifestar. é que ele pode se manifestar. La cruz A cruz se llama se chama rompimiento. rompimento. Era necesario que Cristo fuera la cruz Era necessário que Cristo fosse a para que cruz su carne se rompa para que a sua carne se y rompesse la vida de Cristo se manifieste. e a vida de Cristo se manifestasse. Es necesario que nosotros muramos a nosotros mismos É necessário que nós possamos morrer para nós para que mesmos, podamos manifestar todo lo que portamos. para que possamos manifestar tudo aquilo que portamos. Coloca tu mano sobre la cabeza, por favor. Coloque a sua mão sobre a tua cabeça, por favor. Fue demasiado, lo digo con respeto, Eu quero dizer isso com respeito. fue demasiado inmaduro Foi demasiado imaturo esperar hacer algo en la congregación, esperar fazer algo na congregação, luchar por un cargo en la congregación, lutar por um cargo na congregação, cuando dentro de nosotros quando dentro de nós está la respuesta para las naciones. está a resposta para as nações. Fue una obra diabólica, Isto foi uma obra diabólica, detener a los santos, deter aos santos, peleando por un cargo, colocar os santos e estarem brigando por cargos, por hacer algo en la iglesia, por fazer algo na igreja, cuando tenemos tanto para las naciones de la tierra. quando nós temos tanto para as nações da terra. Pero necesito escuchar Mas eu necessito el escutar clamor de esta generación. o clamor desta geração. Necesito escucharla. Necessito escutá-la. Necesito escucharla. Necessito escutá-la. El clamor de esta generación. O clamor desta geração. El clamor de la creación. O clamor da criação. Pero hay una batalla. Mas há uma batalha. O escucho el clamor de mi necesidad, Eu escuto o clamor da minha necessidade, o escucho el clamor de mi generación. ou eu escuto o clamor da minha geração. Por eso es importante conocer a Cristo, Por isso é importante conhecer a Cristo. porque en Él ya lo tengo todo. Porque nele eu já tenho tudo. En Él ya tengo todo. Nele eu já tenho tudo. Toda mi vida fue resuelta en Él. Toda a minha vida foi resolvida nele. Por medio de la operación de su mente en nosotros, Por meio da operação da sua mente em nós, somos llevados a sobredimensionar la persona de Cristo. nós somos levados a sobredimensionar a pessoa de Cristo. Quiero pedirle que escuche esto muy atentamente, Eu quero te pedir que você escute isso muito porque atentamente. los próximos días Porque nos próximos dias, la palabra Cristo será la pasión de tu vida a palavra Cristo será a paixão da sua o el vida más grande fastidio. ou o maior cansaço. Nunca en todos estos años por venir Nunca em todos esses anos por vir, nos cansemos de querer conocer a Cristo, nos cansemos de querer conhecer a Cristo. porque todos los años de nuestra vida Porque todos os anos da nossa vida no serán suficientes, também não serão ni suficientes. la eternidad será E suficiente. nem a eternidade será suficiente. Ninguna de las reuniones Nenhuma das reuniões habrá otra necesidad haverá outra que necessidade conocer al Padre, a não ser conhecer ao Pai, conocer a Cristo conhecer a y Cristo conocer al Espíritu Santo. e conhecer ao Espírito Santo. Porque quien cree que ya lo conoce Porque aquele que crê que já o conhece se envaneció. se envaideceu.
¿Y sabe qué significa envanecer? E sabe o que significa envaidecer? Vaciar de Dios. É o vazio, se esvaziar de Deus. Se vacía de Cristo. Está vazio de Cristo. Los próximos años, Nos próximos anos, alguien podrá decir: alguém poderá dizer: Pastor, pastor, otra vez Cristo. outra vez Cristo? No hay otra cosa. Não há outra coisa? No, Não. porque por Él, Porque por Ele, en Él nele y para Él e para Ele son todas las cosas. são todas as coisas. Por Él. No hay Por Él. otra cosa. En Él están todas las cosas. Nele estão todas as coisas. Este evangelio que hemos abrazado, Este evangelho que abraçamos, este evangelio que necesita ser predicado, esse evangelho que necessita ser pregado, este evangelio que necesita entrar a las casas, esse evangelho que necessita entrar a às los barrios, a la casas, ciudad y a la nación, aos bairros, à cidade e às nações, es el evangelio de su Hijo. é o evangelho do seu Filho. Romanos capítulo 1, verso 9. Romanos capítulo 1, verso 9. Porque testigo me es Dios, Porque testemunha-me é Deus, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, a quem eu sirvo no meu espírito, no evangelho do seu Filho, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. de que sem cessar faço menção de vós em minhas orações. Necesito decirlo porque este es un ámbito propicio para decirlo. Eu necessito dizer porque esse é um ambiente propício para dizê-lo. Brasil necesita el evangelio de su Hijo. O Brasil necessita do evangelho do seu Filho. Las naciones necesitan el evangelio de su Hijo. As nações necessitam do evangelho do seu Filho. Pero Brasil tiene un mal concepto del evangelio Mas o Brasil tem um mau conceito do evangelho por causa de los medios de comunicación. por causa dos meios de Es comunicação. una vergüenza É uma vergonha quienes tienen los medios de comunicación aqueles que estão no meio de comunicação vendiendo el evangelio, vendendo ao evangelho, ofreciendo el evangelio, oferecendo o evangelho, regalando el evangelio, dando o evangelho, cambiando la persona de Cristo por hombres, mudando a pessoa de Cristo por homens, cambiando la persona de Cristo por cosas. mudando a pessoa de Cristo por coisas. Oro juntamente con ustedes Eu oro juntamente com que vocês Dios entregue los medios de comunicación que Deus nos entregue os meios de comunicação para que el mensaje de Cristo sea conocido en esta nación. para que a mensagem de Cristo seja conhecida nessa geração. Cuando vemos 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 personas Quando vemos 1.000, 2.000, 10.000 pessoas viviendo como mendigos de un ministro, vivendo como mendigos de um ministro que los toque, que os toque, que los ore, que ore por eso eles, no es el evangelio de su Hijo. isso não é o evangelho do seu Filho. El evangelio de su Hijo no crea mendicidad, O evangelho do seu Filho não cria dependências, no hace mendigos, não faz mendigos, hace hijos herederos. faz filhos herdeiros, Hijos herederos, filhos herdeiros, libres para oír a Dios, livres para ouvir a Deus, libres para obedecer al Señor. livres para obedecer ao No Senhor. lo hace dependientes, Não os torna se dependentes, vuelven se interdependientes tornam para interdependentes construir juntos Para- el evangelio. para construírem juntos a este evangelho. Oro que Dios les libere los recursos Eu oro para que Deus te libere os recursos, para que este mensaje sea oído. para que esta mensagem seja ouvida. Oro que Dios libere recursos Oro para que Deus libere recursos, para que este mensaje sea escuchado, para que essa mensagem seja escutada, sin mendigarle nada a nadie, sem mendigar nada a ninguém, sino gente que entiende el valor que esta palabra corra por Brasil. senão de pessoas que entendam o valor dessa palavra Si correr no, ao Brasil. lamento decirles esto. Senão, lamento dizer-lhes Los isso. próximos 5 años Nos próximos 5 anos, tendremos una nación totalmente cerrada al evangelio. teremos uma nação totalmente fechada ao evangelho, Por el mal uso pelo mau uso del evangelio. do evangelho. No es inocente lo que está pasando, Não é inocente, não é por acaso aquilo que está, o que porque está esas acontecendo. miles de personas Porque essas milhões de pessoas que están
viviendo y participando de eso. que estão vivendo e participando disso. Como Dios no está comprometido con eso. Como Deus não está comprometido com isso. Porque Dios solo está comprometido con el evangelio de su Hijo. Porque Deus somente está comprometido com o evangelho do seu filho. Lo que no pertenece a su Hijo no es de Dios. Aquilo que não pertence ao seu filho não é de Deus. No, pero la gracia de Dios. Não, mas a graça é de Deus. No, la gracia no trasciende a su Hijo. Não, a graça não transcende ao seu filho. Porque la gracia es su Hijo. Porque a graça é o seu filho. Todas esas millares de personas Todas estas milhares de pessoas mañana no querrán nada con el evangelio. amanhã não vão querer nada com o evangelho. Pero oramos que la verdad corra. Mas nós oramos para que a verdade corra. Padre, en el nombre de Jesús. Pai, em nome de Jesus. Despierta una pasión por la verdad del evangelio. Desperta uma paixão pela verdade do evangelho. Despierta una pasión por el evangelio de tu Hijo. Desperta uma paixão pelo evangelho do seu filho. El evangelio de su Hijo no tiene que ver con ofertas. O evangelho do seu filho não tem a ver com El ofertas. evangelio de su Hijo tiene que ver con el señorío de Cristo. O evangelho do seu filho tem a ver com o senhorio de Cristo. La gracia solo opera bajo el señorío de Cristo. A graça somente opera debaixo do senhorio de Cristo. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 3 y 4. 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4. Vivir bajo el señorío de Cristo Viver debaixo do senhorio de es Cristo oír y obedecer al Cristo que nos habita, é ouvir e obedecer ao Cristo que habita em nós, para dar a conocer la obra consumada de su propósito eterno. para dar a conhecer a obra consumada do seu propósito eterno. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 3 y 4. 1 de Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, Porque isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Senhor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da Y verdade. vamos a entenderlo mejor este pasaje con Romanos 12:2. E vamos entender melhor esta passagem com Romanos capítulo 12, verso Por 2. favor, tenga esta palabra en sus manos. Por favor, tenha essa palavra nas suas mãos. No os conforméis a este siglo, Não vos conformeis com este século, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de La Deus. transformación de un creyente A transformação de um crente no es un cambio de hábitos não é uma mudança de hábitos, ni una liberación de vicios, nem uma libertação de vícios, sino una renovación en el entendimiento. senão uma renovação de entendimento. Hay gente que deja de fumar, Há pessoas que deixam de fumar, que dejan de que drogarse, deixam de se drogar, pero nunca fueron renovados en el entendimiento. mas nunca foram renovados no seu Solo es entendimento. cuestión de tiempo E então é somente uma questão de tempo que volverán a lo mismo otra vez. e eles voltarão ao mesmo outra vez. Por eso que tenemos que definir qué significa transformación para nosotros. Por isso, então, nós precisamos definir o que significa transformação ¿Qué para es nós. este cambio de forma? O que é esta mudança de forma? Es por la renovación del entendimiento. É pela renovação do Es entendimento. por el cambio de mente. É pela mudança de mente. Cambiar de la mente humana a la mente de Cristo. É o mudar da mente humana para a mente de Cristo. Y esto nos va a colocar en una posición demasiado importante. E isto vai nos colocar em uma posição demasiado importante. Comprobar la voluntad de Dios. Comprovar a vontade de Deus. Y hay tres expresiones que se usan aquí, E há três expressões usadas aqui, que se repiten en Primera de Timoteo capítulo 2. e que se repete em 1 Timóteo capítulo 2. Buena, Boa, agradable agradável y perfecta e perfeita voluntad de Dios. vontade de Deus. Buena, Boa, agradable agradável y perfecta voluntad de Dios. e perfeita vontade de Deus. Vamos a Primera de Timoteo 2 del 3 al 4. Vamos em 1 de Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4. ¿Cómo comienza este verso? Como começa esse verso?
porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Comienza a conectarnos aquí con la voluntad de Dios, Começa então a conectar-nos aqui com a vontade de Deus, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Y esto pertenece a la buena y agradable voluntad de Dios. E isto pertence à boa e agradável vontade de Deus. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Ele quer que todos os homens sejam salvos. Pero luego continúa la voluntad de Dios. Mas logo a vontade de Deus continua. ¿Cuál es la voluntad de Dios perfecta, completa? Qual é a vontade de Deus perfeita, Y completa? vengan al conocimiento de la verdad. E que venham ao conhecimento da verdade. Quiero preguntarles algo. Eu quero te perguntar algo. ¿Cuál es el continente más evangelizado en los últimos 200 años? Qual é o continente mais evangelizado nos últimos 200 anos? África. África. El 80% de los africanos han oído el Evangelio. 80% dos africanos têm ouvido o Las evangelho. cruzadas evangelísticas más grandes se dieron en África. As cruzadas evangelísticas, as maiores, aconteceram em África. 1 millón, 2 millones, 3 millones de personas. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas. Y uno de los hombres más usados ha sido Reinhard Bonke, E dos homens mais conhecidos, mais usados, tem sido Reinhard Bonke. de los que conocemos, É o que conhecemos, pero hay muchos más. mas há muitos mais. La pregunta es, A pergunta é: ¿cuál es el continente más evangelizado? qual é o continente mais evangelizado? África. África. ¿Cuál es el continente más pobre? Qual é o continente mais pobre? ¿Y el que tiene más SIDA? E o que tem mais AIDS? ¿Y el que tiene más desnutrición? E o que tem mais desnutrição ¿Y pobreza? e pobreza ¿Y miseria? e miséria? África. África. ¿Por qué entonces, si fue el más evangelizado, está en esa condición? Por que então, se ele foi o mais evangelizado, por que então ele está nessa condição? Porque le presentaron la salvación Porque eles apresentaram a en salvação términos de la salvación del alma y la sanidad del cuerpo, em termos de a salvação da alma e a cura do corpo. pero nunca vinieron al pleno conocimiento de la verdad. Mas eles nunca vieram ao pleno conhecimento da verdade. Estuvimos en Mozambique. Estivemos em Creo que usted estuvo, Moçambique. Sandra, con nosotros. A apóstola Sandra esteve conosco. Y allí los apóstoles, E ali os apóstolos, en el día de la ordenación pastoral, no dia da ordenação llevan a los pastoral, pastores a una montaña, eles levam os pastores em uma matan a montanha, un león, matan a un león, matam a um leão, mezclan el agua y la sangre del león misturam E o hacen sangue como do uma leão espécie com de água azeite. e fazem uma espécie de y azeite ungen a los pastores con el aceite del león. e ungem aos pastores com o azeite do leão. ¿Cuál es la diferencia de eso y la brujería? Qual é a diferença disso e da bruxaria? Nenhuma. Nenhuma. ¿Pero por qué lo hacen? Mas por que então eles o fazem? Porque tienen ignorancia de la verdad. Porque eles são ignorantes quanto à verdade. ¿Por qué los grandes misioneros que fueron de Estados Unidos y de Sudamérica Porque os grandes missionários que foram dos Estados Unidos, da América do Sul, se pudieron aprovechar de África? puderam se aproveitar da África? Porque llevaron un evangelio que produjo mendigos. Porque eles levaram um evangelho que produziu mendigos. En lugar de llevarle el evangelio de Jesucristo, No lugar de levarem o evangelho de Jesus le Cristo, llevaron el evangelio de la dependencia. levaram o evangelho da dependência. Usted va hoy a África, Você vai hoje à no a África, todos los lugares. não a todos os Dios lugares. tiene hombres fuertes. Deus tem alguns homens Pero fortes, va a África mas você vai à y ellos África están esperando qué le vas a dar. e eles estão esperando o que você lhes vai dar. ¿Qué le llevas? O que você vai levar? No tengo plata ni oro, Eu não tenho prata e nem ouro, pero lo que tengo mas o que tenho, te doy, eu te dou, para que nunca más vuelvas a ser mendigo. para que nunca mais você volte a ser mendigo. ¿Saben lo que hicieron los apóstoles con el paralítico del pórtico de Salomón? Sabe o que fizeram os apóstolos com o paralítico do pórtico de Salomão? Decidieron no subsidiar al paralítico. Decidiram não subsidiar ao paralítico. El evangelio del reino no subsidia necesidades. O evangelho do reino não subsidia necessidades. Cambia la realidad de la gente. Muda a realidade das pessoas.
tiene el poder de la impartición para que una persona deje de ser mendigo. Ela tem o poder da impartição para que uma pessoa deixe de ser mendigo. Lo que tengo te doy. O que eu tenho te dou. Lo que tengo te doy. O que eu tenho te dou. Lo que tengo te doy. O que eu tenho te dou. Ahí está el punto. E aí está o ponto. Es más fácil subsidiar É mais fácil subsidiar que liberar lo que tenemos dentro. do que liberar aquilo que temos dentro. Es más fácil dar dinero É mais fácil dar dinheiro que dar su propia vida. do que dar a sua própria vida. Porque para impartir a Cristo Porque para impartir a Cristo, hay que estar muerto a uno mismo. eu preciso estar morto para mim mesmo. Esto es como la comparación de la gallina y el cerdo. Isso é a comparação entre a galinha e o porco. Se reunieron para tratar el hambre del mundo. Eles se reuniram para tratar da fome do mundo. Y la gallina dijo, tengo una idea. E a galinha disse: eu tenho uma ideia. Vamos a ayudar a los hombres. Vamos ajudar os homens. Yo voy a darle huevos Eu vou dar ovos y tú le vas a dar el jamón. e você vai dar o presunto. Y el cerdo le dijo, E o cerdo lhe disse: sos una viva bárbara. você é uma viva bárbara, uma esperta. Porque a ti dar un huevo no te cuesta nada. Porque para você dar um ovo não te custa nada. Pero yo para dar el jamón tengo que morir. Mas eu para dar o presunto preciso morrer. La iglesia ha dado más huevos que jamón. A igreja tem dado mais ovos do que presunto. Abrace dos o tres hermanos y dile, vamos a morir, hermano. Abrace 2 ou 3 irmãos e diga: vamos morrer, irmão. Vamos a morir a nosotros mismos. Vamos morrer para nós Para mesmos. poder impartir la vida de Cristo. Para podermos impartir a vida de Cristo. Para los que están anotando y para los demás, que Dios tenga misericordia. Para os que estão anotando e para os demais, que Deus tenha misericórdia. Alcanzar el conocimiento de su verdad Alcançar o conhecimento da sua verdade es alcanzar su conocimiento. é alcançar o seu conhecimento. Una cosa es conocerlo a Él, otra cosa es tener su conocimiento. Uma coisa é conhecer a Ele, outra coisa é ter o seu conhecimento. Yo puedo conocer al maestro de mis hijos en la escuela. Eu posso conhecer ao professor dos meus filhos na escola. Otra cosa es tener el conocimiento que esos maestros tienen. Outra coisa é ter o conhecimento que esses mestres têm. ¿Puedes levantar tus manos, por favor? Você pode levantar as suas mãos, por favor? Você tem el privilegio eterno más grande o maior privilégio de no solo conocer al Señor, de não somente conhecer ao Senhor, sino tener su conocimiento. senão também de ter o seu conhecimento. No solo conocerlo a Él, Não somente o conhecê-lo, sino tener su conocimiento. senão ter o seu conhecimento. Conocer como Él conoce. Conhecer como Ele conhece. Saber como Él sabe. Saber como Ele sabe. Leer como Él lee. Ler como Ele lê. Mirar como Él mira. Olhar como Ele olha. Amar como Él ama. Amar como Ele ama. No solo es conocerlo a Él, Não somente conhecê-lo, sino también es tener su conocimiento. senão também ter o seu Y en conhecimento. búsqueda de eso es lo que vamos. E em busca disso é que Es vamos. tener su conocimiento. É de ter o seu conhecimento. Conocerlo a Él y apropiarnos de su conocimiento. Conhecer a Ele e apropriar-nos do seu Y aquí conhecimento. entra en acción el valor de la revelación. E aqui então entra o valor da revelação. Porque para lograr este conocimiento necesitamos sabiduría y revelación. Porque para alcançar esse conhecimento necessitamos de sabedoria e revelação. De esto se trataron cada una de las cartas apostólicas y los evangelios. Disso se trataram cada uma das cartas apostólicas e Cuando evangelhos. ellos hablaban del conocimiento de la verdad, Quando eles falavam do conhecimento da no hablaban verdade, de pasajes bíblicos, sino de una persona. eles não falavam de uma passagem bíblica, senão de uma Y pessoa. quisiera terminar esta mañana E eu gostaria de terminar esta manhã falando acerca de conocerlo desde un conocimiento más importante que el nuestro. de conhecê-lo desde um conhecimento mais importante do que o nosso. Esto define la presentación del evangelio de su hijo. Isto define a apresentação do evangelho do seu filho.
La forma en que se está presentando el Evangelio A forma como o evangelho está se dando a apresentar es de una manera antropocéntrica, é uma maneira antropocêntrica, donde el hombre es el centro de ese Evangelio. onde o homem é o centro deste evangelho. Y Dios está obligado a darle a la gente lo que la gente quiere. E Deus então está obrigado a dar às pessoas aquilo que eles querem. Pero el Evangelio es de su Hijo Mas o evangelho é do seu filho y es cristocéntrico, e é cristocêntrico, no antropocéntrico. não antropocêntrico. Por lo tanto, E portanto, puedo conocer a Cristo desde mi necesidad eu posso conhecer a Cristo desde a minha necessidade, o puedo conocerlo por revelación ou y eu, sabiduría. ou eu posso conhecê-lo por revelação e sabedoria. Ruego en el Señor Eu rogo no Senhor que puedas darme toda tu atención ahora. que você possa me dar toda a tua atenção agora. Es la primera vez que voy a hablar esto. É a primeira vez que eu vou falar disto. Hace 2 meses que se viene produciendo dentro mío una verdad muy profunda Faz 2 meses que vem sendo produzida dentro de mim uma verdade muito profunda, y creo que este es el ambiente para poder decirlo. e eu creio que esse é o ambiente para poder dizer. Dios en los 4 evangelios Deus, nos 4 evangelhos, decidió voluntariamente esconder a su Hijo. Ele decidiu esconder voluntariamente ao seu filho. Y solo algunas personas, E somente algumas pessoas, de manera muy puntual, de maneira muito pontual, pudieron tener una experiencia con su Hijo. puderam ter uma experiência com seu filho. Porque el día de la revelación de su Hijo Porque no dia da revelação do seu filho, sería en la cruz. seria na cruz. Él no quería Ele não queria revelar a su Hijo revelar o seu filho antes de la cruz. antes da cruz. Y tengo las evidencias bíblicas para mostrarlas. E eu tenho as evidências bíblicas para te mostrar. Lo que nosotros tenemos como el bautismo de Juan, Aquilo que nós temos como o batismo de João, y que parece que todo el mundo escuchó: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, e que todos escutaram, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, no fue público. não foi público. Porque si no, Juan, cuando estaba en la cárcel, Porque senão João, quando estava na prisão, nunca hubiera preguntado: nunca teria perguntado: ¿eres tú és tu? o tendremos que esperar a otro? Ou temos que esperar a outro? Eso fue escrito para nosotros. Isto foi Cristo para nós. Escrito para nosotros. Isso foi escrito para nós. Pero ninguno de ellos Mas nenhum deles lo pudieron escuchar. o puderam escutar. Cuando Pedro está en el monte de la transfiguración, Quando Pedro está no monte da transfiguração, ele escuta: a mi hijo oíd. a meu filho ouvi. Y cuando están bajando, E quando eles estão descendo, Jesús les dice: Jesus lhe diz: pero no le digan a nadie. mas não diga a ninguém. Cuando los demonios le dicen: yo te conozco, Quando os demônios disseram: eu te conheço, tú eres el Cristo, tu és o Cristo, enmudece. emudece. No era porque no quería testimonio de demonios, Não é porque ele não queria testemunho dos demônios, sino porque no era el tiempo senão é porque não era o tempo de que Él sea conocido. de que eles fosse conhecido. Si no quisieron soltar a Jesús, Se não quiseram soltar a Jesus, ¿cuánto más querrían soltar al Cristo? quanto mais iriam soltar ao Cristo? Si los discípulos no querían que Jesús muera, Se os discípulos não queriam que Jesus morresse, poco querrían tão pouco iriam y querer, mucho menos querrían e muito menos iriam querer que el Cristo muriera. que Cristo morresse. Pero no les dije muchas veces Mas eu não lhes disse muitas vezes que era necesario que el Cristo padeciera que era necessário que o Cristo padecesse y que muriera e que y morresse, al tercer día resucitaría. e ao terceiro dia então ele ressuscitaria? Jesús se los dijo, Jesus lhes disse: pero el Padre mas o Pai nunca les abrió el entendimiento. nunca lhes abriu o entendimento.
El hijo fue escondido 3 años y medio O filho foi escondido por 3 anos e meio hasta el día de la cruz. até o dia da cruz. Y en el momento en que murió, E no momento em que ele morreu, el centurión declaró o centurião declarou con todos los soldados romanos: com todos os soldados romanos: verdaderamente, verdadeiramente, este es este é el Hijo de Dios. o Filho de Deus. Porque toda la obra de Dios Porque toda a obra de Deus no fue lo que pasó con Zaqueo, não foi o que aconteceu com Zaqueu, ni con Lázaro, nem com Lázaro, ni con la mujer samaritana, nem com a mulher ni con los samaritana, grandes milagros. nem com os grandes milagres. Toda la obra de Dios Toda a obra de Deus fue lo que pasó en la cruz. foi o que aconteceu na cruz. Vamos a quitar los ojos de los 4 evangelios Vamos tirar os olhos dos 4 evangelhos para colocarlo en la cruz. para colocá-lo na cruz. ¿Nos sirven los 4 evangelios? Não servem então os 4 evangelhos? Claro que sí. Claro que sim. Pero todo aquello Mas todo aquele, tuvo un solo sentido: mas tudo aquilo teve somente um sentido: la cruz. a cruz. El problema es que nosotros tenemos una Biblia armada por hombres. O problema é que nós temos uma Bíblia que foi armada, construída por homens. Porque el Nuevo Testamento Porque o Novo Testamento comienza con los 4 evangelios. começa com os 4 evangelhos. Y el Nuevo Testamento E o Novo Testamento solo podría comenzar somente poderia começar cuando el testador muere. quando o testador morre. Todo lo que Jesús hizo, Tudo aquilo que Jesus fez, tudo, tudo fue para llevar en su carne foi para levar na sua carne toda maldición. toda a maldição. Él cumplió la ley Ele cumpriu a lei para que yo no tenga que cumplirla. para que eu não tenha que cumpri-la. Los próximos días estudiaremos juntos Nos próximos dias estudaremos juntos por qué tuvo que hacerse carne. por que ele teve que se fazer carne. ¿Por qué era necesario que venga en carne? Porque era necessário que ele viesse em carne. Porque lo que tenía que destruir Porque aquilo que ele tinha que destruir, no lo podía destruir ele não o poderia destruir si no estuviera en carne. se não estivesse em carne. Algo pasó en la cruz. Algo aconteceu na ¿Puedes cruz. levantar tus manos? Você pode levantar as suas mãos? Que estos 4 días, Que nesses 4 los dias, próximos años, nos próximos anos, necesitamos orar necessitamos orar para que nos sea revelado. para que nos seja revelado. En estos 4 días Nesses 4 dias, necesitamos que Dios nos lleve a la cruz. necessitamos que Deus nos leve à cruz. Porque nuestro liderazgo Porque nossa no liderança puede estar basado en el modelo de Jesús. não pode estar baseada no modelo de Jesus. Escute. Escute. Esto va a ser controversial Isso vai ser controverso. y asumo la E responsabilidad. eu assumo a responsabilidade. Pero el liderazgo de Jesús Mas a liderança de Jesus fue un liderazgo externo. foi uma liderança externa. No puedo tomar los principios de Jesús Eu não posso tomar os princípios de Jesus para hacer liderazgo al modelo de Jesús. para então formar uma liderança ao modelo de Jesus. Porque Jesús lideró a sus discípulos externamente. Porque Jesus liderou aos seus discípulos externamente. Es la vida de Cristo É a vida de Cristo operando dentro de nosotros. operando dentro de nós. ¿Por qué es un error el liderazgo en el modelo de Jesús? Porque é um erro a liderança no modelo de Jesus. Porque Jesús lo lideraba externamente. Porque Jesus os liderava externamente. ¿Cuánto me están entendiendo? Quantos estão me entendendo? Pero ahora Mas ya agora no nos lidera externamente, Ele já não os lidera externamente, sino que nos lidera internamente. senão que nos lidera internamente. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Alguém tem que dizer glória a Deus.
Por eso necesito entender los 4 evangelios. Por isso eu necessito entender aos 4 evangelhos Prestarle más atención al libro de los Hechos. e prestar mais atenção ao livro de Atos, Porque el Pedro de los evangelios porque o Pedro dos evangelhos no es el mismo que el Pedro de Hechos. não é o mesmo Pedro do livro de Atos, Porque Pedro de los evangelios porque o Pedro dos fue evangelhos liderado por un Jesús externo. ele foi liderado por um Jesus externo, Pero en Hechos mas em Atos fue liderado por un Cristo interno. ele foi liderado por um Cristo interno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quantos dizem glória a Deus? Gloria a Dios. Glória a Deus! Gloria a Dios. Glória a Deus! Gloria a Dios. Glória a Deus! Cristo interno Um Cristo interno va a cambiar nuestra perspectiva. vai mudar a nossa perspectiva Todo lo vamos a ver por el poder de la cruz. e tudo nós vamos ver pelo poder da cruz. Adora al Señor, por favor. Adore ao Senhor, por favor. Adora al Señor. Adore ao Senhor. Adora al Señor. Adora ao Senhor. Adora al Señor. Adora al Señor. Adore ao Senhor. Adora al Señor. Adore ao Senhor. No sé cuántas veces lo hayas escuchado, Eu não sei quantas vezes você escutou, pero quisiera que lo vuelvas a escuchar en esta mañana. mas eu gostaria que você voltasse a escutar nesta manhã. Cristo, Cristo, el Hijo del amor de Dios, o Filho do amor de Deus, el Hijo de su propósito eterno. o Filho do seu propósito eterno. Esta es su voluntad. Esta é a sua vontade. Que todo sea reunido en Él. Que todos sejam reunidos nele. Todo. Tudo. El Padre escondió a su Hijo. O Pai escondeu ao seu Filho. Quiero tomar estos 10 minutos, si ustedes me permiten. Quero tomar esses 10 minutos, se vocês me permitem. El Padre escondió a su Hijo. O Pai escondeu ao seu Filho. Algunos lo llamaron maestro, Alguns o chamaram de mestre, otros lo llamaron de rabí, outros o chamaram de rabi, otros lo llamaron de profeta, outros o chamaram de profeta, otros lo llamaron hijo de David. outros o chamaram de filho de Davi. Ninguno de ellos estaba equivocado, Nenhum deles estavam errados, solo que no tenían la revelación del Padre. somente que eles não tinham a revelação do Pai. Cada uno de ellos Cada deles se acercó con una necesidad se aproximou com uma necessidade y Jesús suplió su necesidad. e Jesus supriu a sua necessidade. Escute, escute. Escute, escute. El ciego vio, O cego viu, el sordo oyó, o surdo ouviu, el paralítico caminó, o paralítico caminhou, el muerto o resucitó, morto ressuscitou, pero no lo conocieron mas não o conheceram, porque el Padre lo escondió. porque o Pai o escondeu. Que Él supla mi necesidad no es sinónimo de conocerle. Que Ele supra a minha necessidade não é sinônimo de conhecê-lo. Pensamos que un milagro lo va a hacer conocer, Pensávamos que milagre o faria conhecer, pero tiene que venir una intervención de Dios mas tem que vir uma intervenção de Deus para que alguien lo pueda conocer. para que alguém o possa conhecer. ¿Quiénes son los que más vieron milagros en los días de Jesús? Quem são aqueles que viram mais milagres nos dias de Jesus? Los discípulos. Os discípulos. ¿Y dónde estaban los discípulos cuando Jesús murió? E onde estavam os discípulos quando Jesus morreu? ¿Dónde estaba Pedro, el que caminaba sobre las aguas? Onde estava Pedro que caminhava sobre as águas? ¿Dónde estaba Juan, que vio la resurrección de la hija de Jairo? Onde estava João que viu a ressurreição da filha de Jairo? ¿Dónde estaban los discípulos que habían visto alimentar a 20.000 personas con 5 panes y 2 peces? Onde estavam os discípulos que viram ele alimentar uma multidão, 20.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes? Los milagros no producen revelación de su persona. Os milagres não produzem revelação da sua pessoa. Por última vez, si puedes levantar tus manos. Pela última vez, se você puder levantar as suas mãos. Estar en los cultos no define conocer su persona. Estar nos cultos não define conhecer a sua pessoa. Cantar, predicar, Cantar, pregar,
Tener años en el ministerio Ter anos no ministério no define conocer su persona. não define, não significa conhecer a sua Pero pessoa. alguien puede clamar en esta mañana: Mas será que alguém pode clamar aqui nesta manhã? Padre, yo quiero conocerte. Pai, eu quero conhecer-te. Yo quiero conocerte. Eu quero conhecer. Yo me uno a esse clamor. Eu me uno a esse No te clamor. estoy dirigiendo en un clamor. Eu não estou dirigindo a esse Ese es el clamor. clamor de mi espíritu. Esse é o clamor do meu espírito. Tengo 30 años de caminar con Él Eu tenho 30 anos de caminhar com y lo Ele. estoy conociendo como nunca antes lo conocí. E eu o estou conhecendo como nunca Y antes tengo conheci. más hambre que cuando llegué al camino del Señor. E tenho mais fome do que quando cheguei ao caminho do Senhor. Y estoy más apasionado por Él que nunca E antes. estou mais apaixonado por Ele do que nunca Y estoy antes. dispuesto a cualquier cambio con tal de ser más exacto en su persona. E estou disposto a fazer qualquer mudança, contanto que eu seja mais exato na sua pessoa. Todo lo tengo por basura por el amor de su conocimiento. Tudo eu tenho por lixo, contanto que tenha o seu conhecimento. Amo Amo conocerte más. conhecer-te mais. Escondiste a tu hijo Escondeste ao teu filho para darlo a conocer para dá-lo a conhecer a los niños. às crianças. Por favor, ponte de pie. Por favor, se coloque de pé. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, Te adoro, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos porque o Senhor escondeu estas coisas dos sábios e dos entendidos y las revelaste a los niños. e as revelaste às crianças. Que Dios se encuentre en esta mañana Que Deus encontre nesta manhã no mente de niños, não mente de criança, pero sí corazón de niños. mas sim coração de crianças. Sí, Padre, Sim, Pai, porque así te agradó. porque isso te foi agradável. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, Todas as coisas me foram entregues por meu y Pai, nadie conoce al Hijo e ninguém conhece ao Filho sino el Padre, senão o Pai. y ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, E o Pai também não conhece a ninguém a não ser no Filho, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. e aquele a quem o Filho o quer revelar. Padre, danos a conocer a tu Hijo. Pai, dá-nos a conhecer ao teu Filho.